Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Robert James Fischer, Bobby Fischer, foi um dos maiores jogadores da história do xadrez, popularizou o xadrez nos Estados Unidos e no mundo na década de 1970 e trouxe um xadrez fantástico. Ele aprendeu a ler russo sozinho, estudava os livros dos russos. Lembrando, pessoal, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. Então, o cara bem autodidata e um cara realmente genial, diferenciado. Campeão do mundo, fez números incríveis e é considerado por muita gente o melhor jogador da história. É difícil escolher um, certamente é um dos melhores jogadores que o planeta Terra já presenciou, né? E aqui a gente vai ver uma partida muito famosa, uma das melhores partidas de Bobby Fischer contra Júlio Bobotian, que é um grande jogador também da época. E essa partida aconteceu no Estocolmo, no Interzonal em Estocolmo, tá? Na Suécia, em 1962. Vamos dar uma olhada então. Bobby Fischer abre aqui a partida com o peão do rei E4. Era o melhor, segundo Bobby Fischer, the best by test, ele dizia. Melhor por experiência. C5, a defesa siciliana. Cavalinho F3, D6 e aqui D4, abrindo a posição. Peão toma, cavalo vem para F6, não dando tempo de jogar um C4. O peão tá atacado, tem que proteger. E aqui A6 foi jogado pelo Bobotian, a variante Najdorf da defesa siciliana, uma variante ultra agressiva. Tem várias maneiras de jogar e o Bobby Fischer vai para esse ataque Adams. Vamos dar uma olhada, H3. Muito interessante esse lance, porque depois de cavalo C6, o Fischer segue com G4 diretamente no lance 7. E aqui a gente sabe que a agressividade vai ser alta. Lance teórico, tá? Vale dizer que esse lance aqui é um lance teórico aqui da posição. Deixa eu ver se eu tenho o primeiro registro aqui dessa... Não tenho o primeiro registro. Mas é uma variante muito jogada e também já jogada na época. Cavalo toma, foi jogado dama toma. E aqui E5, a dama tá atacada, dá um passito para trás. E aqui bispo em E7. Foi jogado, o Bobby Fischer diz que aqui bispo em E6 é melhor. Comentário do Bobby Fischer sobre essa partida. Essa partida eu vou ler para vocês os comentários, ela foi anotada pelo próprio Bobby Fischer, tá bom? Eu e ele fizemos isso daí ontem. Não, é dos livros, né? Dos livros do Bobby Fischer, não tem como, né? Só se eu fosse o Chico Xavier, só se eu tivesse as mesmas habilidades do Chico Xavier, aí talvez eu poderia consultar, né, o Bobby Fischer e pegar umas anotações. Pessoal, bispo E7, correta a leitura aqui do Bobby Fischer. Bispo E6 teria sido um pouquinho melhor. Bispo E7 foi jogado, o Fischer segue com G5 diretamente. O cavalo atacado vem para D7 e aqui o peão agora está atacado duas vezes. Nesse lance, por isso que ele jogou bispo E7 diretamente. O Bobby Fischer não está preocupado com esse peão, segue com o bispo E3 e o motivo é simples. O bispo está sobrecarregado, né? Ele está defendendo também aqui o peão. Se ele quiser capturar o peão, simplesmente depois das trocas, o Bobby Fischer tem uma boa posição, o rei aqui ficou no centro, teria que voltar a dama e isso daqui não pode ser ruim para as brancas, né? Já tem um cavalo centralizado, enfim, uma boa posição aqui, um rei mal colocado, grande roque está vindo, as brancas estão um pouco melhores. Cavalo C5, por isso foi jogado. Dama atacada, peão atacado. E aqui sim o Fischer traz mais uma proteção para o peão. E bispo em E6 seguindo o desenvolvimento. Muito bem, até aqui os dois jogadores saíram bem. Parece que as brancas conseguiram um pouquinho mais de espaço ali na ala do rei. Mas a partida é muito perigosa ainda. Bobby Fischer vai para o grande roque, traz a torre para o jogo, coloca o rei em segurança. Roque foi jogado e o Fischer joga um F3. Esse lance dá liberdade para o cavalo, dá mais mobilidade para as peças, protege o peão central. E aqui torre C8 foi jogado pelo Júlio. Os jogadores de Siciliana fazem isso. Eles trocam um peão que não é central por um peão central. Então eles ficam sempre com uma maioria de 2 contra 1 no centro. E além de tudo vão rasgar o ataque na coluna C. Bobby Fischer vai para um lance genial, vai para um lance brilhante nessa posição.
E quando a gente fala que ele vai para um lance brilhante, a gente pensa se seria um G6, se seria um bispo por A6, se seria um H4, um F4. A gente já pensa em atacar, a gente pensa, puxa, lance brilhante deve ser um desses, né? Qual lance será que eu posso encontrar aqui? E, enfim, H4 seria também um bom lance, mas o Bobby Fischer vai para o lance Rei B1 aqui nessa posição. E aqui é onde muitos jogadores amadores têm dificuldade. O Bobby Fischer escreve o seguinte: amadores ficam muitas vezes intrigados com essa aparente perda de tempo. Verdade, não é? Na verdade, esse lance ele é muito útil como um lance defensivo, saindo aqui dos problemas da coluna C. Porque esse lance B5 seguido de B4 expulsando o cavalo daqui pode se tornar perigoso, né? E aí o rei, e ele fala o seguinte, uma frase que ficou famosa: a gente nunca sabe quando um relâmpago vai atingir, né? Então, por isso, essa arte da defesa, um investimento, né? Para ficar tranquilo, para poder partir para o ataque. Muito bem, meus amigos, a partida segue com o lance cavalo D7, esse lance rasga já a atividade da torre, e o Bobby Fischer agora sim vai para uma sequência genial. Pessoal, o Bobby Fischer tem um plano muito claro aqui, mas vai ficar evidente daqui a alguns lances, tá? Mas já dá para sentir agora que a gente conhece a partida, vocês estão vendo agora, mas quando faz uma engenharia reversa, eu vou comentar esse lance aqui, H4, o que o Bobby Fischer já tem em mente? Porque aqui, por enquanto, parece que ele está querendo começar uma tempestadezinha de peão. Não é muito mais. É mais estratégico do que tático, e isso é que é bonito. Esse lance é completamente estratégico. Vamos ver por quê. B5 foi jogado pelo Júlio Bobotian. Ele continua com o ataque. Ele quer jogar B4, ele quer trazer a dama, ele quer ir pro ataque, ele quer ir pro mate. Mas Bobby Fischer tem um plano. Bobby Fischer segue com esse maravilhoso lance, meus amigos. Bispo H3. E por que esse lance é tão maravilhoso? Ao mesmo tempo, ele sim diminui um pouco aqui o impacto do ataque lá em A2, mas tem um motivo maior. O motivo maior de todos é poder ganhar uma casa clara para esse cavalo, né? Então, a partida segue com o lance bispo por H3. Não é uma boa decisão. O melhor é tentar deixar o bispo aqui e continuar controlando aqui a casa de D5. Bispo por H3 foi jogado sem desconfiar de nada aqui o Bobotian. Torre por H3 e cavalo vem para o jogo, que parece até um lance bom. Era tudo que o Bobby Fischer queria. As brancas estão estrategicamente ganhas. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, vale a pena. Uma sequência estratégica aqui, e é um lance estratégico, né? E aqui eu espero que você tenha encontrado, então, bispo por cavalo. Brancas estão ganhas aqui. Automaticamente ganhas. E por quê? Apesar da gente não entender, fala assim, mas por que tá ganho? Eu não tô vendo por que tá ganho. Por isso que quando você começa a estudar estratégia, as coisas começam a fazer mais sentido. Você não precisa ver o caminho da vitória aqui para saber que as brancas estão ganhas. Você simplesmente sabe que você vai ter peças mais ativas e isso vai te levar para a vitória. Porque depois de dama por B6, cavalo D5, meus amigos, era disso que se tratava o lance H4. Era para jogar bispo H3, era para trocar o bispo de casas claras e depois conseguir trocar o bispo pelo cavalo foi o trunfo, porque agora o cavalo ganhou uma casa eterna na casa de D5, o bispo não consegue tirar o cavalo daqui e esse cavalo é monstro demais, as peças estão chegando na ala do rei. A partida segue... o Bobby Fischer comenta aqui: as brancas estão estrategicamente ganhas, esse cavalo não pode ser desalojado. E aqui então, dama D8 foi jogado. O Bobby Fischer não está interessado nesse bispo, ele segue com o ataque. F4 foi jogado, peão toma, dama por F4, a pressão começa a aumentar, a posição já vai ficando difícil. Temos o lance dama D7, a gente pensa que aqui o Bobby Fischer vai querer esse peão, não é isso? Cavalo por bispo, seguido de dama por peão, alguma coisa do tipo? Não. Aqui, além de tudo, tá levando mate. Cuidado. Não é momento de querer ganhar peão. Mesmo se você falasse, eu tomo de torre aqui, né? Mesmo assim,
O ataque das brancas virou pó, foi embora. Tem um peão a mais, é verdade, mas as pretas podem sonhar com um empate aqui, podem lutar, tem muito jogo ainda pela frente. Então não é hora disso. O Bobby Fischer sabe, ele não fez tudo isso para trocar o cavalo pelo bispo. E por isso, dama em F5 foi jogado. Uau! E aqui então, o Bobby Fischer tá ameaçando ganhar uma peça. Porque se dama por dama, aqui você não vai jogar peão por dama, e mais sim cavalo, aqui dando um ataque real, né? E seguido de cavalo por F5, ficando simplesmente com uma peça limpa a mais. Por isso dama F5 exclama, a dama tá atacada, torre de 100 D8, vejam que o ataque na coluna C nunca chegou, não deu tempo, e o Bobby Fischer segue com o lance torre em A3, o melhor lance da posição, que bacana, de repente fez sentido tudo, né? Esse lance tira a torre da mira da dama, coloca pressão no peão de A6, a partida segue com dama em A7, protegendo o peão, e agora, deslocada a dama para longe, Fischer joga com torre em C3. Notem que não dá para lutar agora pela casa de C8. O Bobby Fischer tomou conta do tabuleiro, galera. E existe também a ameaça para cima do bispo. Mais uma vez, muita gente poderia pensar aqui em tomar. Não é ruim, porque tá caindo aqui esse peão de A6 com pressão no peão de D6. É um peão a mais e um bom ataque. Ainda assim, o melhor lance foi jogado aqui pelo Bobby Fischer, torre C3, trazendo a peça para o jogo, trazendo essa ameaça, e não dá para jogar torre C8. Por isso G6 foi jogado. O melhor lance atacando a dama. E aqui a dama em G4 foi jogada, que além de proteger a própria torre, continua de olho na casa de C8 e continua existindo a ameaça de torre em C7. Por isso dama D7 foi jogado, forçado, atacando a dama do Bobby Fischer. E aqui evitando também torre C7, porque tá atacando a dama, e se dama toma, torre toma, defendendo o bispo e defendendo a casa de C7. Parece uma boa defesa. Bobby Fischer pacientemente joga com dama em F3 e parece que o Bolbochan parou o ataque do Bobby Fischer. Na verdade, não. O ataque ainda é bastante forte. Dama em E6, o melhor lance foi jogado, e o Bobby Fischer segue com torre C7 de qualquer maneira. Notem que não dava para jogar um lance do tipo torre C8 nessa posição, porque depois das trocas está vindo o cavalo em B6. Vejam a força do cavalo nessa casa de D5, né? O cavalo ele sempre vai trazer ameaça, por isso tem todos esses detalhes aqui rolando. Parece que as pretas conseguiram jogar torre C8, mas não podem, por isso dama E6 foi jogado. E a torre chega em C7, trazendo a ameaça. Não tem outra maneira, uma das torres vai ter que defender. Torre, aqui foi jogada a torre de D em E8. E o Bobby Fischer segue agora com o único lance da posição, cavalo em F4. Notem a importância do rei aqui em B1. Só um detalhe importantíssimo, em algum momento justificou, né? Então, por mais que o Bobby Fischer não tinha calculado, claro, que no lance 29 ele ia estar defendendo o peão em A2, mas é útil, né? Ele sabia que esse lance ia ser útil e acabou sendo. Não existe contra-jogo, portanto, agora das pretas. A dama tá atacada, a dama vem para casa de E5 e aqui torre D5, a perseguição continua. A dama tem que ir para triste casa de H8, ela olha para o rei olha para a dama e fala, você não devia estar aqui. O rei fala para a dama e a dama fala, vou fazer o quê? E o rei já sabe que a casa tá caindo. Ele olha para a torre, ele fala, e você, tá fazendo o quê? Ele olha a outra torre aqui, agarrada na outra, que todo mundo tremendo, todo mundo, ele fala, putz, o negócio tá ficando feio. Sabe que tá feio o negócio. Bobby Fischer tem tanto domínio da posição que o Fischer segue agora com o lance A3, um lance cruel. Um lance que possibilita a fuga do rei. Não tem mais tema de mate na fileira do fundo, mas é um lance que mostra para as pretas que também elas não têm nada para jogar. Porque não dá para jogar um lance do tipo bispo atacando a torre vem para D7 e nada aconteceu, o peão continua atacado, a posição das pretas vai entrando em colapso. Por isso o H6 foi jogado aqui, tentando dar um pouquinho mais de mobilidade para a dama. Bobby Fischer segue com o peão toma, dama toma e agora uma pancada H5 tentando destruir a posição. Mas Júlio Bolbochan segue com o lance bispo G5, ameaçando agora o cavalo. E agora parece que as pretas conseguiram esse contra-jogo fenomenal. Notem mais uma vez, vamos ressaltar.
Parece profecia o lance RB1 do Bobby Fischer, mas é conhecimento mesmo posicional, né? Então, quando os jogadores estranham esse lance, eles percebem o quanto que esse lance foi importante na partida, né? Se o rei tivesse em C1, as brancas teriam que começar a se defender, aqui seria um problema. Bobby Fischer tem que tirar o cavalo, nada disso. Bobby Fischer segue com peão por peão, meus amigos. E esse lance é brilhante. Porque não dá para tomar o cavalo, porque o Bobby Fischer vai seguir com peão, toma, e esse lance dá um garfo. E se tomar aqui, torre toma, e depois de rei toma. Bom, você escolhe. Tem torre em F5, que é bem direto, recuperando material, indo para um final melhor. O rei está exposto, as brancas devem ganhar. E tem até mesmo um torre H5 primeiro, se quiser atacar a dama e tudo mais, mas torre F5 já é suficiente para dar uma forte vantagem aqui para as brancas. O rei está exposto, sofrendo todo tipo de ataque, e as brancas têm um peão a mais. E vejam que o rei aqui não tem problema de mate na fileira do fundo por conta desse lance que foi feito pelo Bobby Fischer. Mais um lance profético que poderia dar frutos, muitos lances depois. Por isso, H por G6, lance genial do Bobby Fischer. A partida segue com peão, tome. E aqui a gente pensa, o Bobby Fischer fez besteira porque agora tá atacado 3 vezes. E tudo bem que não tem mais a cravada ali em C1, porque o rei tá em B1. Mas agora se tirar o cavalo, cai a dama. O Bobby Fischer fez besteira. Nada disso, meus amigos. O Bobby Fischer já tinha calculado tudo. E o Bob segue com esse lance, ele olha para o cavalo e fala, fica tranquilo. Dama B3, o cavalo toma um susto logo de cara, mas ele percebe que tem um forte ataque, ele fala, tudo bem, já entendi, né? Eu vou sair do jogo, mas meu time tá bem, eu permito isso. E aqui então, que beleza, né? Torre por F4 foi jogado. Bobby Fischer aqui segue com o lance torre E5. Uau, Rafa, aqui ele pendurou a torre. Se capturar a torre, você come o rei. Come o rei e quebra a cruz. Não pode. O rei tá em xeque, não pode capturar a torre. O rei tá em xeque. A partida segue com o lance rei F8. Bobby Fischer segue simplesmente com torre por E8. E nessa posição, Júlio Bobochan quase levando o mate. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Bora olhar aqui uma possível continuação. Que bela partida que tem que tomar. Mas tá vindo ou dama E6 ou dama King G8, tanto faz. Aqui, dama cobre, não tem problema. Dama cheque, o bispo cobre. Pronto, aqui já tá na posição ideal para dar o checkmate, né? Sequência forçante aqui, portanto. Que partida espetacular do Bobby Fischer, uma partida muito bem executada. Vamos dar uma olhada na precisão aqui do Fischer. Coisa de louco, deve ser bem alta. Olha isso, 97,1% de precisão, com 2 lances brilhantes aqui, que foram o lance peão, seguido de dama B3, 2 lances brilhantes na sequência, né? Que foram quase aqui o grande finale, né, aqui da partida, uma coisa maravilhosa mesmo. E aqui já não tinha mais jeito. Talvez aqui rei H8, há quem diga, né? Poderia tentar um rei H8, mas aqui o Bobby Fischer ainda assim ia jogar com muita maestria, com cavalo por G6 com cheque, dama por G6, torre por G5 seria uma bela sequência, hein? E aqui depois de dama por G5, dama em H3 com cheque, e seguido de dama em H7 aqui, checkmate. E se não tivesse tomado aqui de dama, tivesse tentado alguma outra coisa, a gente vê o lance profético do Fischer, nada é por acaso, o lance do Fischer não fez A3 à toa, né? Aqui teria fuga, e aqui de qualquer maneira... não tem mais o mate, mas as brancas aqui estão melhores, né? Dama por F1, tem um peão a mais, tem uma posição exposta aqui as pretas, e queira ou não, é difícil de segurar uma posição como essa. E apesar aqui da posição parecer, né, que apenas um peão a mais, na verdade a vantagem aqui ela é bem grande por conta da situação do rei aqui sendo atacado de todas as maneiras, né? Mas se quiser só para esse final aqui também já é suficiente para ser um final aqui vencedor, né? Torre toma, torre toma, torre toma, um final completamente vencedor. Bobby Fischer, sempre muito bom trazer. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!